Salmo 39, ler o Salmo todo. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Este salmo, irmãos, provoca em nós uma reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? O salmista aqui estava debaixo de uma disciplina. Deus estava disciplinando o salmista Davi. E ele ficou muito mal. Muito mal. E a consciência da morte e a perspectiva da morte o afligia. Alguma coisa às vezes acontece na nossa vida e a gente passa a pensar mais neste assunto que às vezes foge, a morte. E é uma certeza. Todos nós morreremos se o Senhor não voltar antes. Eu lembro quando eu operei o coração e esse assunto ficou muito presente, inclusive depois. Todos nós vamos morrer. Que assunto é esse? Amados irmãos, quando nós somos mais jovens, parece que a vida não vai acabar nunca. Vai fazendo coisa, um vigor, uma força, e a gente não pensa assim, os meus dias acabarão. Mas chega um momento em que a gente para e pensa: será que eu ainda estou subindo a montanha ou estou descendo a montanha da vida já? E é interessante porque no final a gente olha para trás e pensa: e foi isso que eu pensei na antessala da cirurgia. O que eu fiz com a minha vida? Olha só, o salmista aqui, ele nos traz esse pensamento sobre a brevidade da vida.
Se você conversar com alguém que tem um pouco mais de idade, essa pessoa vai dizer: passou muito rápido, voou. De repente, nós já chegamos no fim. E no meio dessas colocações sobre a vida, sobre a dor que ele está sentindo, no versículo 7, o salmista diz: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Esse é o tema da mensagem de hoje. Tu és a minha esperança. Como esperar em Deus? Como colocar os olhos nele e aguardar? Primeiro, esperamos em Deus quando saímos de um silêncio doloroso. No salmo anterior que nós estudamos, olha o versículo 13. No Salmo 38. Eu, como surdo, não ouço, qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. E nós falamos isso, que muitas vezes é sábio não falar nada na presença do ímpio. E o salmista estava com essa dor, com essa aflição, e ele teve medo de falar algo contra Deus, fosse contrário à vontade de Deus, ainda mais diante de um ímpio. No Salmo 73, Asaf falou sobre isso. Que ele pensou, mas ele não falou, ele pensou, só pensar isso, eu poderia trair a minha geração. Então ele falou: eu não vou pecar com a língua, aqui no Salmo 39, vou colocar uma mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. O salmista está dizendo aqui o seguinte: como que eu vou compartilhar a minha angústia, a minha aflição, com alguém que não conhece Deus e não entende nada da disciplina de Deus? Ele ficou em silêncio, calou acerca do bem, sem fruto, sem proveito algum, ele ficou ali parado, emudecido, como diz o versículo 2, e a minha dor se agravou. Você já tomou uma decisão assim, quer saber, eu também não vou falar mais nada, não vou participar mais? Às vezes uma certa frustração, uma certa angústia faz com que a pessoa tome uma decisão assim: não vou trabalhar mais. Às vezes a pessoa enfrenta uma coisa, outra que é frustrante, que é desgastante, e ela diz o seguinte: agora eu vou ficar quieto, eu não vou me expor. Então o salmista, ele teve sabedoria em ficar em silêncio diante dos ímpios, porque há momento de falar e há momento de ficar quieto e ouvir. Contudo, ele caiu num silêncio muito intenso. Num silêncio, olha só, calei acerca do bem e a minha dor se agravou, e ele quieto, e Deus não fez o cristão para ficar mudo, calado, travado, sem falar do amor dele para as pessoas, sem compartilhar o evangelho, sem adorar. Então o salmista que tomou essa decisão de silêncio, mas um tanto exagerado, o coração dele começou a queimar, como se estivesse borbulhando e borbulhando, e eu fui meditando quieto, e de repente eu explodi e falei com Deus. Eu não aguentei ficar em silêncio. Veja, ele não está falando que ele foi lá falar com o ímpio, não. Eu cheguei e derramei a minha alma perante Deus. Saindo desse silêncio doloroso, essa frieza, quando a pessoa se torna muda, distante, fria, emocionalmente,
e ela não experimenta a alegria de Deus na sua vida, porque não fala, não se expressa, está lá enclausurado, fechado. Davi está dizendo: eu fiquei assim, mas o meu coração começou a aquecer, pegou fogo, e então eu falei com Deus. Nós esperamos nele quando nós saímos desse estado de silêncio doloroso e caímos na oração. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ele falou com Deus. Às vezes, irmão, a gente está conversando com alguém, essa pessoa é muito fechada. Muitas vezes sofreu muito, teve uma história assim de muito sofrimento na infância, na família. A pessoa fica ali fechada, tem medo de falar, tem medo de se expor, quase que não fala nada, fica lá emudecido. E o que Deus quer é que essa pessoa fale, coloca para fora, ora, canta, sai desse estado assim de emudecer em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou, ele não aguentou mais, então ele, como por assim dizer, explodiu nas suas emoções diante do Senhor. Esperamos em Deus diante da brevidade da vida, é o segundo ponto. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. A Bíblia traz a realidade. Ela coloca a nossa cabeça no lugar certo e diz o seguinte: essa jornada, essa caminhada tem um fim. A vida acaba. Claro, nós partimos para morar com Jesus, mas olhando para esta vida, nós temos que pensar o seguinte: tem um fim, tem um término, tem um ponto final na nossa história. Qual a soma dos meus dias, Senhor? Que eu reconheça a minha fragilidade, eu não vou viver para sempre. Eu tenho dias contados, alguns palmos. O que é o prazo da minha vida? Diz o versículo 5, nada. Rapidamente, parece que pulamos para 20, 30, 40, e vai correndo. O tempo não para. Olha só o versículo 5, final. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Todo homem é pura vaidade. Versículo 11, o final. Meus irmãos, a palavra vaidade aqui é a mesma que aparece lá em Eclesiastes, tanto em português, no hebraico, é a mesma palavra. E a tendência hoje é de pensar assim: ele é uma pessoa vaidosa, que exagera para se arrumar, etc. Não é a ideia desta palavra aqui. A ideia da palavra vaidade é algo que passa. É futilidade. A palavra às vezes pode ser traduzida como sopro, como neblina. Então, por mais que o homem esteja firme, daqui a pouco ele perde as forças. Ele fica doente e morre. Alguém pode dizer: esse sermão está muito pesado e pessimista. Não. É a perspectiva da morte que trará grande intensidade para a nossa vida. Porque a gente pensa o seguinte: eu vou morrer, a minha vida tem um fim, daqui a pouco eu estou na velhice, eu preciso usar a minha juventude, a força, o vigor da juventude para servir a Jesus Cristo. E a família, a igreja, a sociedade, a nação. O missionário dizia: eu só tenho uma vida para queimar, eu vou queimá-la nas trevas, ou seja, num lugar onde há trevas, que ele tinha que evangelizar e ir, ele iria queimar a vida dele naquele lugar. Acaba, irmão, acaba. E às vezes, subitamente, alguém é levado para o Senhor. Como essa pessoa viveu? E se nós pudéssemos
ir para o futuro, só para imaginar alguma coisa, ir lá para o futuro, será que lá nós estaríamos pensando, eu vivi com as minhas falhas, com os meus pecados, mas eu vivi uma vida diante de Deus, eu fiz aquilo que eu realmente tinha que fazer, ou a minha vida foi uma frustração, uma confusão, uma indecisão espiritual? Eu não posso olhar para trás com alegria e gratidão, porque há um nada. Quando eu fazia evangelismo no asilo, lá na época do IBEL, alguns tinham um pesar. Eles falavam assim, olha, não sei, não tenho o que dizer da minha vida. E às vezes é isso que o usuário dependente químico diz. Olha, já estou com essa idade, eu não construí nada na minha vida. Eu perdi tudo. A mensagem do Evangelho é que Deus tem poder para restaurar. Mas, irmão, a gente não pode brincar na vida, como se fosse um parque de diversões. Como se não tivesse um término, um fim. Aproveita a vida. E o que eu quero dizer com isso? É viver com Jesus Cristo. Não desperdice a sua vida. Pura vaidade. Fragilidade. Versículo 4. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. O homem passa como uma sombra. Versículo 6. Em vão se inquieta. Jó diz, o homem passa essa vida cheio de inquietações, depois ele morre. Nós ficamos preocupados com tanta coisa, a maioria não acontece. A gente fica ansioso com um monte de coisa que está fora do nosso controle também. E daqui a pouco acaba tudo. O salmista está dizendo isso, em vão se inquieta. Montou tesouros e não sabe quem os levará. Qualquer outro vai levar, menos ele para o caixão. Não é isso? A pessoa ficou tão, assim, dedicada à riqueza. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu quero aquilo, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero uma conta com tantos dígitos. Daqui a pouco ele morre. Eclesiastes fala muito disso. Outra pessoa vai ficar com tudo que ele teve. A riqueza espiritual vai para a eternidade. O galardão. Invista mais na sua vida espiritual, mesmo que você seja pobre, carente, necessitado, mas invista na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, uma vida de santidade, consagração e serviço, porque isso vale a pena. Um dos fundadores da Apple, aquele homem muito criativo, Steve Jobs, ele declarou o seguinte: eu não queria ser o homem mais rico do cemitério. Quer dizer, era rico, mas no cemitério está igual todo mundo lá, né? O que ele tem lá? Amados irmãos, o que faz a diferença realmente em termos de riqueza é Jesus Cristo. Ele é a nossa riqueza. Ele é o precioso da nossa alma. Por isso Davi dizia: Senhor, a tua palavra é mais preciosa do que muito ouro depurado. Rico da graça de Deus, rico com a presença de Deus na sua própria vida, vai juntando tesouros, riquezas, e o problema é que coloca o coração nisso. O cristão pode ser rico? Pode, não é pecado, não é nada, desde que ele não coloque o coração na riqueza, e é muito fácil colocar. Se orgulhar, eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho esse emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o salmista aqui está dizendo o seguinte: você vai levar com você tudo. Sabe o que esse salmo muito profundo está colocando aqui para nós? Nós corremos atrás do quê?
Sabe o que mais importa na vida? Relacionamento. Com Deus, com a família, com os irmãos, com o próximo. É isso que importa mais. O que adianta ter uma casa farta de carnes, e a carne naquela época era muito cara, e com tendas? É melhor ter um prato de hortaliça, diz o texto, mas uma casa sem cheia de amor. Esperamos em Deus como nossa única base de esperança. Olha o versículo 7. E eu, Senhor, que espero. Então, para onde eu vou? Essa vida é muito frágil. Essa vida não dá uma base, uma segurança, porque tudo passa. A minha vida passa. E depende da perspectiva, eu completei mais um ano de vida, ou será que eu tenho um ano de vida a menos? Não é verdade isso? Depende de como você olha assim. E eu, Senhor, que espero? Como você responde esse versículo 7? Para onde você olha? Quem é de fato o chão da sua vida? Quem sustenta a sua vida? Ele responde que essa seja a nossa resposta. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Eu, Senhor, que espero em Ti. Não espero em mim mesmo, nem em ninguém, na vida, universo. Tem cada coisa hoje, irmão. Tem gente que conversa com o universo, já viu essa loucura? Eu pedi mais amor para o universo. Eu pedi mais disso para o universo. Pessoas cósmicas, é uma religião assim, transcendental, mas é de uma energia. E você pensa, o que essa pessoa está recebendo? O que essa pessoa está construindo? O que ela está buscando? Olha o versículo 7, eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Nasce uma luz neste salmo. Ele fala, minha dor se agravou, fiquei em silêncio, meu coração queimou, falei, Deus, a minha vida é frágil, a minha vida está acabando, Deus, a minha vida é como uma sombra, vai juntar tesouro, não sei quem leva, mas de repente o versículo 7 é como uma luz, um raio de luz, Deus é a nossa esperança. Esperamos em Deus, mesmo debaixo da sua disciplina. Deus é bom, por isso que Ele disciplina. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Ele sabia que ele estava sofrendo porque ele tinha plantado tudo aquilo. Nem todo sofrimento é fruto de pecado, Deus permite o sofrimento para o nosso crescimento, mas neste caso aqui o salmista estava sofrendo e passando por muitas coisas porque ele pecou contra Deus, Davi. Ele confessa, ele pede, Deus me livra do opróbrio, da vergonha, do insensato. Deus, eu estou neste silêncio, porque o Senhor fez isso, versículo 9. Eu estou sentindo o peso da sua mão, Deus. Por isso que eu estou calado, abatido. Por isso que eu perdi o vigor da minha vida. Eu estou afligido, Senhor. O Senhor colocou sobre mim essa aflição. Eu fui atingido pela tua mão, o golpe da tua mão me consumiu, versículo 10. O Senhor me castigou com essas repreensões, porque eu pequei a minha iniquidade. O Senhor destruiu o que era precioso para mim. Olha só, destróis nele como traça o que tem de precioso. Deus disciplinou Davi, tirando e destruindo coisa que ele amava. Deus não mima ninguém, não. Ele quer o nosso crescimento.
E você, pai, mãe, às vezes não está disciplinando o filho, então não está amando o filho, viu? Diz Provérbios. Tem que disciplinar. Com amor, mas com firmeza, porque assim nós imitamos o próprio Deus. O filho que nasceu do adultério morreu para que Deus humilhasse Davi. Olha só, destróis nele como traça o que tem de precioso. Volta para Deus. Diga, Senhor, eu fui atingido pela tua mão, eu estou debaixo da tua disciplina, Senhor, me ajuda, porque está difícil e doloroso. Eu perdi o que era mais precioso na minha vida. Sabe por que Deus às vezes tira os fundamentos da nossa vida? Para dependermos somente dEle. É uma lição muito difícil de aprender. Quinto, esperamos em Deus porque Ele ouve a nossa oração. Davi diz, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Esperamos em Deus porque Ele conhece a nossa dor, não te emudeças à vista de minhas lágrimas. Senhor, eu estou chorando, eu sei que o Senhor vê, mas Deus faz alguma coisa, porque eu estou sofrendo muito, eu estou chorando, eu estou aflito, o golpe da tua mão me atingiu, eu pedi coisas que eram preciosas para mim. Sim, eu pequei, mas agora eu me coloco na tua presença em oração, gritando, clamando por socorro. Deus vê as minhas lágrimas. Esperamos em Deus na peregrinação deste mundo. Eu sou um forasteiro, a tua presença um peregrino, como os meus pais. Esperamos em Deus em busca de fortalecimento. Olha o versículo 13. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento. Mas não é bom Deus colocar o olho em nós? Por que ele diz aqui, desvia de mim o olhar? É o olhar da ira de Deus, da repreensão de Deus. Quando o filho faz alguma coisa e o pai olha para ele daquele jeito, ele fica assim todo travado, com medo, receoso. Deus reprova o nosso pecado. Não vamos viver, irmãos, achando que Deus está aprovando tudo que a gente faz. Ele aprova o que está escrito aqui, não o que eu penso, o que eu acho, pouco importa. Prova o que está escrito aqui. Então, o olhar de Deus para nós pode ser um olhar de aprovação ou pode ser um olhar de reprovação. E Davi está dizendo aqui, Senhor, desvia este olhar de reprovação, de repreensão, para que eu tome alento. Essa palavrinha alento aqui é muito interessante, porque às vezes é traduzida como sorrir. É o alento, para que eu possa sorrir de novo. Tem algumas traduções que colocam assim. É como se a mão de Deus estivesse sobre Davi, pesando, 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 e ele fala, Senhor, alivia, porque eu já não suporto mais. Antes que eu passe e deixe de existir. Por isso que o versículo 7 é o centro do Salmo, quando no meio dessa dor, dessa perspectiva da morte, Davi diz, Senhor, em que eu posso esperar? Tu és a minha esperança. Abre, por favor, em Romanos capítulo 14. O que a morte, esse assunto morte, provoca em nós? Às vezes nós não queremos esse assunto na mesa. Não quero falar sobre morte, quero falar sobre vida. Mas, amados irmãos, nós que somos do Senhor, temos uma viva esperança.
Essa consciência de que a vida passa não provoca em nós um exagero. Então eu vou correr para fazer isso e aquilo. Não. Romanos 14, 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Nesta vida, eu comecei a mensagem assim: o que você está fazendo com a sua vida? Nesta vida, sabe o que nós precisamos fazer, irmão? Sabe o que é melhor a ser feito? Ter comunhão com Jesus. Viver com Ele, morrer com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. A vida passa rapidamente, é como uma neblina assim, passou. Já chegamos neste lugar. Portanto, com todas as suas forças, consagre ao Senhor. Fala para Deus: eis aqui o teu servo, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais perder um dia de vida sem o Senhor, sem estar na tua presença. Isso que é não desperdiçar a vida. Uma vez falaram para um missionário: você abriu mão de tudo? Ele disse: não, eu ganhei tudo. Haverá um galardão. Prestaremos conta a Deus da nossa vida. É como se o Senhor Jesus, naquele tribunal, falasse para nós: o que você fez com a sua vida? O que você fez com os dons que eu te dei? A morte não deve nos assustar. O Senhor Jesus disse: não temam aquele que matam apenas um corpo e nada podem fazer com a alma. Mas e depois? O que importa é depois. Qual será o seu destino eterno? Em quem você espera? Não sejamos mundanos, irmãos, carnais. Pessoa que quer aproveitar tudo nessa vida, parece que quer viver assim meio exagerado, desenfreado, quer aproveitar a vida, etc. Não, nossa vida, sabe quem é? É Jesus Cristo. Nele nós vivemos, nele nós morremos, e morrer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para o Senhor acalmar o seu coração, para não ficar inquieto com este assunto da morte, do fim. Ó Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. O último inimigo a ser vencido é a morte. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Venceu e vencerá completamente. Ó Deus, traz essa reflexão para a nossa alma. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu passei essa semana? O que eu vou fazer amanhã? Que possamos aproveitar bem, Senhor, a nossa vida, o tempo que nós temos, os recursos que nós temos, os dons que o Senhor nos deu. Ó Pai, nós não queremos desperdiçar a nossa vida com conversas inúteis, fúteis, passando tempo em frente à televisão assistindo nada, coisas que não valem coisa alguma, não tem proveito algum. Ó Deus, que possamos ter sabedoria na vida, aproveitarmos bem o tempo, Senhor.
Tua palavra é muito clara, direta, produz essa reflexão tão profunda. Tem um fim. A nossa jornada tem um dia, acaba neste mundo. Nós não queremos desperdiçar, Senhor, a nossa vida. Nós queremos edificar a nossa vida em Jesus Cristo. Nós queremos ser, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, na vida de outras pessoas. Queremos edificar outras vidas. Tu és, Senhor, a nossa única e suficiente esperança. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, ó Pai, deste mundo. Livra-nos, ó Deus, de pecarmos contra o Senhor, trazermos sobre nós, ó Deus, uma disciplina pesada, dolorosa, como Davi, quando adulterou, assassinou, quando levantou aquele censo por causa do orgulho e sofreu e sentiu o peso da Tua mão, porque o Senhor é um Deus santo. Obrigado porque o Senhor disciplina. Obrigado porque o Senhor repreende. Obrigado porque o Senhor corrige. Possamos aprender, Senhor. Aprender a lição, aprender o ensino, aprender o propósito. Ó Deus, que nós tenhamos um propósito na nossa vida. Um alvo, um sentido de existência, uma carreira. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Coloca propósito, Deus, na nossa vida, para que ao final possamos dizer como Teu apóstolo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem misericórdia, Deus, da nossa vida e ajuda-nos a viver bem, em nome de Jesus. Amém.